Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar um vídeo, eu e Diego mais uma vez, falando sobre namoro cristão. Show. E o que você, gostaria de começar falando? Então, primeiramente agradeço aqui essa oportunidade. Mais uma vez estou aqui meio que de penetra no canal aqui nos vídeos da minha namorada. Quem sabe futura esposa, mas vamos por parte, né? Namoro, noivado, aí depois o casamento. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão do namoro. É comum os jovens terem muitas dúvidas sobre esse assunto e nós estamos aqui para esclarecer algumas situações, algum ponto de vista em relação a esse assunto tão polêmico nos dias atuais. Mas Júlia, eu te faço uma pergunta, responda só com o sim ou não. O que a Bíblia fala sobre o namoro? Você conhece alguma coisa, algum versículo específico sobre o namoro na Bíblia? Não, a Bíblia não fala nada sobre namoro. O que a gente aqui, né, do Ocidente faz, né? A gente agora faz a corte, né? Agora tem isso, né? A corte a gente não pode se beijar, a gente fica só orando, pedindo ao Senhor, perguntando se é da vontade dele. Aí dentro de 1 mês, 2 meses, né? Depende do casal, a gente namora. Então a gente ora para namorar, ainda namora, né? Vamos supor 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano, e depois faz o noivado e depois casa. Mas na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia não é assim. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, vocês estão vendo como que a mulher, ela fala aproximadamente 3.000 palavras a mais do que os homens. Eu deixei bem claro, fala só um sim ou não. Olha só o texto, o que ela falou, né? Então, vocês aí, varões, que estão se preparando para o namoro, para o noivado, para o casamento, vai se preparando. Olha só o que vocês vão ter que lidar. A mulher fala mais do que o homem. A gente tem que explicar antes de dar o sim ou não, né? A gente tem que explicar o porquê. O homem não, já é mais prático. A gente não. A gente gosta de explicar nos mínimos detalhes, né? Então, se preparem, varões, aguardem. Então, amados, o que a Bíblia fala sobre o namoro? Pois bem, a Bíblia não fala nada, não tem um único versículo, não tem um verso, não tem um texto, não tem nada falando sobre o namoro na Bíblia. Entretanto, existem alguns princípios bíblicos que nós podemos relacionar com o namoro, principalmente o namoro cristão. Uma delas, muitos jovens hoje, jovens que eu já ouvi falar, ele é meu namorado. O que seria namorado? A garota vai ter relações de todo tipo com o seu namorado antes do casamento, aí chama de namorado. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Fornicação. Simples e curto e grosso. Não é, Júlia? Com certeza. Nesse período de namoro, de corte, noivado, a gente, como cristão, né, como princípio do Senhor, a gente não pode se envolver sexualmente. A gente precisa esperar. Após o casamento, aí sim você pode conhecer completamente, né, o seu marido, né, ou a sua esposa. Então, o namoro seria um tempo de aprendizado, de você conhecer a sua namorada, de você conhecer o seu namorado, de você conhecer a família, o que é muito importante, você conhecer os propósitos, os objetivos, as suas metas de vida. Então, a própria Bíblia já vai nos dar algumas instruções que nós podemos correlacionar com esse momento. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a questão do jugo desigual. O que seria esse jugo desigual? Vamos supor a Júlia, ela poderia namorar um não cristão? É uma situação muito complicada. Diego poderia namorar uma jovem que não fosse cristã? É uma situação muito complicada. Por quê? Os dois vão estar com uma certa desavença aí de pensamento, de ideias. Seria muito complexo essa situação. Eu também já ouvi muitas pessoas falando o seguinte: mas eu vou namorar ele, aquele garoto é muito bonito, ou aquela garota, ela é muito bonita, eu vou trazer ele para a igreja, eu vou estar evangelizando esse cidadão, né, ou essa indivídua. Não é bem assim. Já ficou comprovado que na maioria dos casos, o cristão, seja menino, menina, rapaz, moça, que se envolve com pessoas do mundo, na maioria dos casos, essas pessoas acabam se desviando, não é verdade? É uma exceção, né? Tem histórias que eu ouço falar, meu marido era, né, quando era namorado,
cristão e agora é cristão e está na presença do Senhor, eu consegui trazer ele, mas é muito perigoso. Então a gente não aconselha namorar alguém que não tenha a mesma fé, que não compartilhe da mesma fé, que não seja cristão. Porque antes de você conhecer alguém, vamos lá, antes de você estar com alguém, ser casado com alguém, você precisa primeiramente estar feliz com Deus, estar totalmente preenchido com Deus, né? Não adianta nada você falar assim, vou casar com alguém para ser feliz, eu vou porque ele me completa, e você vai colocar toda a sua expectativa naquele relacionamento e em algum momento você vai se frustrar. Então é necessário que você esteja bem estruturado, que você ame a Deus, que você esteja bem com Deus, convertido, entendeu? Com seus valores bem estabelecidos, para depois você conseguir ter um relacionamento que com certeza vai ser muito saudável se você tiver com as suas bases totalmente fundadas em Deus. Essa questão do julgo desigual, ela é muito complexa. Então, qual é o conselho que nós aqui damos à margem da palavra de Deus? É para evitar esse tipo de relacionamento, de cristão com não cristão, porque realmente a maioria acaba se desviando. E uma outra situação que é muito comum é o julgo desigual dentro da própria igreja. Poucas pessoas falam sobre isso. Então você, irmão, você, irmã, que está assistindo aqui esse vídeo, você está observando que seu namorado ou sua namorada está dentro da igreja, mas com um pé dentro e outro pé fora, cuidado. Você vai ao culto 2, 3 vezes por semana, você ora, você jejua, você trabalha em ministério e o seu parceiro só vai no culto de domingo, não quer se envolver com nada, tudo que está na igreja reclama. Então, cuidado, tem julgo desigual dentro da própria igreja. Com certeza. Dentro da igreja nós vemos casais, né, que são nascidos e criados na igreja, pode até ser, mas tem conceitos, tem pensamentos, tem até propósitos diferentes do seu. Você tem que prestar muita atenção nisso. Às vezes a pessoa é até cristã, compartilha da mesma fé, mas tem um propósito de vida diferente, né? Ela sonha em viajar para outro país e você não, você sonha em ficar no Brasil. Então isso lá na frente vai trazer um peso muito grande. Então é necessário que vocês, claro que a gente nunca vai ser igual, totalmente igual, né? A gente sempre vai ser diferente, ter opiniões diferentes, mas o propósito verdadeiro, assim, o propósito mais, por exemplo, propósito de vida, né, mais importante, tem que estar bem estabelecido, né? Porque se eu tivesse um propósito diferente, ele tivesse outro, a gente nunca ia conseguir dar certo. Certíssimo. E jovens, uma outra dica muito importante. Quer ver se o seu namorado, se a sua namorada vai ser bom marido, boa esposa? Observa como que é o relacionamento dele com os pais. Vê se ele respeita o pai, se ele respeita a mãe. A Bíblia fala que devemos honrar pai e mãe. Se o filho não obedece, tem muitos problemas com pai e mãe, cuidado, os mesmos erros que aquela pessoa que não respeita pai, não respeita a mãe, você acha que quando casar vai respeitar o marido, vai respeitar a esposa? É uma situação para vocês estarem bem atentos também. É verdade. Bom, gente, acho que a gente pode deixar tem várias coisas para se falar aqui, né, sobre namoro cristão, mas a gente pode deixar para um outro vídeo, né? Sim. Com certeza. O último tópico aqui que eu queria estar falando, antes de encerrarmos, uma outra situação que a gente está passando. Ela é de uma denominação da Assembleia, já é uma denominação um pouco, vamos dizer assim, mais pentecostal, e a minha, eu sou da Nova Vida Cristã, já um pouco, apesar de ser pentecostal, um pouquinho mais tradicional. E aí, quando estamos no namoro, até o noivado, a gente pode sim, tranquilamente, eu ficar na minha igreja, ela ficar na igreja dela. Entretanto, jovens, a gente tem consciência disso. Quando a gente casar, a gente tem que, antes de casar, decidirmos qual igreja vamos congregar. Então é importante pedir a direção de Deus, que Deus esteja guiando os jovens que estão aí passando por essa situação. Com certeza. Porque depois que casa, o ideal é que os dois fiquem na mesma igreja. Sim. Imagina a situação, que se casam, têm filhos, e aí, o filho seu vai um dia na igreja do pai, outro dia na igreja da mãe. Olha só os problemas que isso daí pode gerar. Então, vocês que estão em igrejas diferentes, jovens cristãos, tenham consciência que vocês têm que decidir, através da conversa, de muita oração, em qual igreja vocês vão congregar antes de casar. Verdade, com certeza. Falou tudo. Mas, gente, ele vai para a Assembleia, tá? Ele já é do fogo já.
Não, não. O pessoal lá na minha igreja está fazendo uma campanha para a Júlia ir lá para a Nova Vida. A gente tá por enquanto tá na oração, né? Mas vamos ter a direção de Deus E o na quanto minha igreja antes. está acontecendo a mesma situação. É um puxa para cá, outro puxa para lá, mas Deus vai nos dar a direção. Isso para mim é o de menos, né? Diante de tudo que já foi avaliado, e eu tenho visto que o Senhor tem aprovado o nosso relacionamento. Amém. Lindo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.